isso, né? Eu vejo que quem está na liderança tem uma responsabilidade importante com relação a orientar a preparação da equipe, né? Como é que você vê nessa nova realidade que esses e essas líderes podem orientar as suas equipes para construir essas competências, Priscila? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente está olhando para a liderança e o uso da inteligência artificial, é entender como é que está a composição do meu time, né? A Fernanda Ottoni, aí nos comentários, falou que muito se fala de IA e as empresas estão querendo implantar. Como é que a gente implanta isso? Eu entendo que para que eu possa implantar o uso da IA dentro das minhas equipes, eu tenho que ter o arroz com feijão sendo feito muito bem feito. Não sei se o Otávio ou o William concordam comigo, mas é esse movimento, tá? Eu preciso ter times preparados, tanto técnico como também de cunho comportamental, para que elas entendam que o uso da IA é um jeito de otimizar o resultado, e não uma muleta. Não é para a gente ficar dependente da inteligência artificial, mas como eu automatizo esse processo. Vou dar um exemplo aqui. Eu uso muito inteligência artificial para que eu possa ganhar tempo. Então, se eu quero fazer resumo de um documento, se eu quero estratificar algum dado, se eu quero ter uma análise muito mais apurada, bem mais rápida do que eu pegar e ler, eu posso utilizar a inteligência artificial para fazer essa leitura de dados para mim. Eu posso utilizar a inteligência artificial em cima do que ela já sabe dentro da minha empresa para fazer uma análise de um determinado cliente e me trazer, de repente, interseções ou trazer lacunas aonde eu posso entrar. Só que aí entra a questão da ética e o que o William também trouxe de cargo. O do quanto eu preciso também ter um profissional dentro da minha empresa, o estratégico, para permitir que eu, de repente, não ultrapasse, trazendo algum dado que é sensível da empresa ou do cliente e coloque numa inteligência artificial e aquilo vire domínio público. Entendeu? Então, eu preciso avaliar o quanto que a minha equipe está pronta para fazer esse trabalho. No momento que está pronta, entender qual é a melhor forma da gente utilizar isso dentro de tantas ferramentas que tem. E uma coisa que é importante que cabe ressaltar, nada que a IA fala é totalmente verdadeiro. Erra e muito. Então, eu preciso ser especialista para ter um pensamento crítico. Peraí, isso que ela está me trazendo está certo ou está errado? Há uma discrepância aqui, há uma diferença ali. Então, a equipe tem que estar muito preparada para isso. Muito interessante. E como é que você vê, William? Como é que você vê essa liderança apoiando as equipes para construir essas competências? Ótimo. Primeiro de tudo, eu vejo como uma mentalidade de aprendizado contínuo em que errar faz parte. A gente vai errar. Os líderes vão errar, a equipe, alguém da equipe vai errar em algum momento. Terão alguns erros. Só que isso aí precisa ser corrigido aos poucos, né? Tem que ser tudo alinhado, porque não vai ser 100% perfeito, como a Priscila falou. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu gosto muito de compartilhar dicas de ferramentas como Power BI, Excel, que mais? ChatGPT também. Eu gosto de compartilhar algumas dicas nesse sentido. PowerPoint. E o que eu fiz? Eu usei o ChatGPT, eu pedi para ele me listar todos os atalhos do Excel. Todos os atalhos do Excel. Me dá uma lista de atalhos do Excel, versão em português. Ele me deu essa lista de atalhos do Excel e eu fui vendo se estava tudo certo. Para fazer um teste, para ver se estava tudo ok. Quando eu fui ver, tinham atalhos que estavam em versão em inglês. Exemplo aqui, o Ctrl+A, se não me engano, o Ctrl+A na versão em inglês é selecionar tudo, todo o texto no Word, um exemplo aqui. E o Ctrl+T na versão em português, você seleciona tudo. Então tinha esse erro, né? Tava ali, Ctrl+A, selecionar tudo, mas na versão em português não é Ctrl+A, é Ctrl+T. Existe também o salvar, Ctrl+B é numa versão, e o Ctrl+S é em outra versão. Os atalhos estavam errados, alguns atalhos estavam errados. Depois que eu pedi ali no ChatGPT. Então é apenas um exemplo, né, do que aconteceu comigo. E uma outra questão também é o que? Resistência, abordar o que? Medo.
insegurança em relação à inteligência artificial, deixando claro o quê? Que a tecnologia ela tem que ser uma aliada, ela tem que ser uma aliada do profissional. A inteligência artificial ela não pode ser 100% usada e ninguém verificar, não pode. A pessoa não pode deixar de verificar tudo que está sendo feito. Tem que ter inteligência humana junto com a inteligência artificial. Perfeito. O que comentou o William, concordo em gênero, número e grau, né? A questão de aprender continuamente. Na medida em que essa onda é muito rápida e muito ampla, nós precisamos estar abertos a nos reinventar. De uma semana para outra, talvez já construir a nossa melhor versão, para que a gente possa estar no nosso melhor, né? A questão que o William trouxe do medo é fundamental, porque o medo não vai nos ajudar, ele só nos paralisa. E quanto mais paralisados nós estivermos, menos nós vamos poder aproveitar de todas essas potencialidades, que são muitas, né? E como a Priscila falou, muita atenção. Muitas coisas que a inteligência artificial nos traz precisam passar por uma curadoria, precisa dar uma raciocinada para ver se não tem alguma coisa que ela errou completamente.